Olá pessoal, saudações tricolores! Não gravei ontem porque eu estava muito tumultuado para gravar, porque eu saí daqui de Guapimirim cedo. Quando eu saio de Guapimirim cedo não dá para gravar porque tem que fazer edição, aí não dá. Mas hoje eu tenho muitas coisas para falar e quero falar rápido. Primeiro eu quero falar sobre meus documentos e meu celular que eu perdi no jogo de sábado passado no Maracanã. Não achei nenhum dos dois, ninguém devolveu. O celular eu sabia que não iam devolver, porque ninguém devolve o celular. O cara foi com um belo de um cartão de memória classe 10, mas um celular. Que vai acabar o Android dele no final do ano porque ele é um Nokia. Mas eu tinha um Windows 10 em vez de Android. Esse é o primeiro. Então esse aí já era. E com relação aos meus documentos, não, eu fiquei triste, porque eu nunca vou no Maracanã com dinheiro. Tinha R$ 40 na minha carteira, mais minha carteira de habilitação, mais o cartão de banco, que é cartão de débito, eu não ando com cartão de crédito. Mas então isso aí já cancelei, a pessoa sabe que vai cancelar, e tinha meu cartão de visita e minha carteira de identidade, minha carteira de habilitação. Iam devolver, pegava o dinheiro, 40 pratos, e falava assim, ó, se guarda achei isso aqui, e dava embora. Eu guardei e botar lá no Achados e Perdidos do Maracanã. Nem isso fizeram. E eu perdi dentro do Maracanã, onde eu estava sentado, porque caiu do bolso. Quando eu entrei no Maracanã, eu ainda entrei com ela na mão, porque o guarda na hora de fazer a revista, estava com ela na mão. Ela e o celular na mão. Aí coloquei no bolso e caiu. E caiu porque o bolso era meio curto. Senta, levanta e caiu. Mas não devolveram. Isso é a primeira coisa. Outra coisa que eu queria te falar é com relação aos participantes. Tem participantes de outros clubes que aparecem aqui no canal para gozar, para sacanear, para bater um papo legal, para discordar e a gente discutir numa boa. Mas aparecem uns bobos. E o cara não vem falar do time dele, vem sacanear. Aí é uma sacanagem, você vê que pelo nome que os caras têm, você vê que é um nome de moda. Não são pessoas novas, são garotos de 20 anos, 18 anos, 17, 15 anos, que ainda estão fedendo a mijo, pô. Aí fala um monte de bobagem. Existe todo cara torcedor de futebol torce, gosta de ganhar do time para poder sacanear. Isso aí faz parte do futebol. Então é mais do que justo. Agora, você nem o teu time tá jogando, você chega lá só para sacanear o torcedor do time, o cara se dá o trabalho de entrar no canal para ficar sacaneando. E bota uns nomes bobos, ou então não bota fotografia. É uma coisa lamentável. Mas os outros não, os outros são legais. Mas esses que aparecem, eu vou começar a bloquear, porque não dizem nada, não somam. Quando é sacanagem porque ganharam o jogo, tudo bem. Aí a gente tem que aturar. Da mesma maneira quando a gente sacaneia um amigo que é torcedor do outro time. Agora, o cara que aparece aqui para escrever bobagem, abobrinha, ele aprende, não sei o quê. Outro apareceu um garoto bobo agora. Olha como é que ganhamos, não sei quem ganhou. Empataram ontem. Empataram ontem. Mas como é que ganhamos? Ele se esqueceu que 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 estava atrás da gente. Inclusive 2013, que era para ter caído, mas compraram a Portuguesa. Então, não tem nada demais. Aprende que quando um time está bem, ele ganha tudo. E quando está mal, não ganha. Agora o Flamengo está precisando ganhar. Estou falando por um bobo que aparece aqui, tal de Thiago Silva. Olha, ainda tem o nome de um craque. E é um bosta. Aprende o seguinte: o Flamengo tem obrigação de ganhar. O Flamengo tem o melhor time do Brasil, disparado, não é pouco não, é disparado. É muito melhor que o Palmeiras, é melhor que o Fluminense. O melhor que o Fluminense joga com o Juvenil e ganha. Agora, não ganhou nada até agora. Ano passado foi eliminado de tudo, esse ano ganhou o Carioca. E ganhou apertado, não ganhou fácil não. Agora, o perdeu, foi eliminado para o Atlético Paranaense, vai pegar o River Plate agora. Tem tudo para ganhar. Para ganhar o brasileiro, está com 8 pontos na frente, era para estar 6, porque aquele jogo lá do Fortaleza foi estranho. Então tem que ganhar, senão vai ficar no cheirinho. Agora, ganhar é obrigação. O time do Flamengo tem a obrigação de ganhar tudo aqui, até pensamento tem a obrigação de ganhar, porque é o melhor time disparado. E aparece uns bobos para falar aquelas besteiras, mas também tudo bem. O cérebro dele só tem um neurônio e esse neurônio está com defeito. Bom, falei o que eu queria falar. Agora vamos falar de Fluminense e Ceará. O Fluminense não tem padrão de jogo. Tinha um padrão de jogo com o Diniz, mas o time perdeu até esse padrão de jogo, porque o Jorge Oliveira não deu tempo de colocar padrão de jogo dele. Mesmo porque também seria um padrão de jogo antiquado, porque o Jorge Oliveira é um cara já ultrapassado, como o Abel é ultrapassado. O Abel precisa de um time espetacular para ganhar, o que ele vai fazer com o Cruzeiro. O Cruzeiro vai passar, vai embora. O Cruzeiro foi o campeão brasileiro do ano passado, com o mesmo time aí, sem o Arrascaeta. O resto é quase praticamente o mesmo time. Então, o Cruzeiro não vai ser rebaixado nem a pau.
E mesmo assim o Abel jogando mal, o Abel naquele estilo de ter um time bom na mão, como era em 2012, jogando por uma bola. Ontem tomou um sufoco do Botafogo e conseguiu ganhar de 2. Foi como mais ou menos o Ceará. Começou querendo pressionar, o Fluminense deu uma acertada, aí o Fluminense começou a tomar conta do meio de campo, aí a defesa com o Digão. O Digão não pode ser jogador do Fluminense, gente. Passou o tempo dele, devolve para o Cruzeiro, ele não renova, pelo amor de Deus. Tomou aquele gol. No segundo tempo o Marcão refez o ataque, porque não pode jogar sem o João Pedro. Isso é coisa da torcidinha. A torcidinha que exigia o João Pedro, agora exige que ele fique no banco. O torcidinha, acorda, deixem de ser otários e babacas. O João Pedro é o único centroavante que nós temos junto com o Lucão. Ou o João Pedro é o centroavante. Porque botar o Nenê para emular centroavante, ou o Marcos Paulo para emular centroavante, não vai dar certo esta merda. Centroavante é centroavante. É a mesma coisa, eu quero fazer uma cirurgia aqui de catarata, vou arranjar um biólogo, que ele é muito bom. Não, ele não é médico, ele tem que ser um oftalmo para fazer. Então tem que ter um centroavante para fazer. E tem que ter padrão. O Ailton e o Marcão estão lá e o time está cada vez mais sendo um peladeiro, time peladeiro. Aí o Fluminense hoje faltam 9 jogos, para não cair. Para ter certeza que não vai cair, tem que ganhar 5 jogos. Isso é quase impossível. Ou ganhar 4 jogos, empatar 3, empatar 4, empatar 2. Dá para brigar. 2 dá para brigar, 3 não cai. Ganhando 4 jogos. Ou ganhar 3 e empatar 4. Para poder brigar também. No desempate, mas o nosso saldo está uma merda. Se ganhar 4 jogos e empatar 3, está fora. Esse aí está liberado, não cai mais não. Porque brigando para não cair tem CSA, mas o CSA vai realmente, embora esteja jogando bem, melhor que o Fluminense. CSA, Fluminense, Botafogo, Ceará, Atlético Mineiro e Fortaleza. São esses 6 aí. Esses 6 estão brigando para não cair. Então quem eu acho que corre muito sério o risco de cair é CSA, Fluminense e Botafogo. Esses 3 é a briga principal. CSA, e talvez o Fortaleza ou o Ceará. É aqui. Esses são os 4 aí. O Cruzeiro vai sumir. O Cruzeiro está atrás também ali, mas o Cruzeiro vai embora. O Cruzeiro não vai ser rebaixado. O Cruzeiro tem time. Mesmo com o Abel sendo um técnico super ultrapassado. É isso. Outra coisa que eu queria falar sobre o estádio. Bom, essa semana temos reunião com o Mário e espero sinceramente que o Fluminense olhe para ele, Fluminense, e veja que não dá para ter outro prejuízo. Há 2 vídeos atrás eu falei sobre o prejuízo dos jogos do Atlético Paranaense e Bahia, que somados deram 364 mil reais de prejuízo. Saiu o borderô essa semana do jogo contra o Chapecoense, sábado passado. Mais 146 mil reais, ou seja, 510 mil reais de prejuízo em 3 jogos. Porque se jogar para 20 mil... Aí outra coisa que falar do Flamengo, esse bobo, esse mesmo garoto. Porque nós temos média. O Flamengo passou a ter média do meio do ano para cá. Meio do ano passado para cá. Porque a média do Flamengo era 18. Eu falei que era 30. Não. Era 18. O melhor ano, se não me engano, foi 2016 ou 2015. Deu 23 mil pessoas. Isso aí é prejuízo garantido no Maracanã também. Aí fez um timaço, começou a chamar a gente. Aí a média é 50 mil pessoas. Aí não dá prejuízo. Mas voltando aqui às Laranjeiras. 510 mil reais de prejuízo. Esse mesmo público nas Laranjeiras seria um lucro de no mínimo 510 mil reais. Para um time que está devendo, um clube que está devendo salário, direito de imagem, seria uma bênção. E nós teremos uma reunião agora para ver se a gente consegue andar. Espero que o Fluminense pense nele próprio, porque vieram falar comigo, não é melhor fazer um puxadinho, uma maquiagem. A maquiagem do Fluminense não vai atender o estatuto do torcedor, vai continuar jogando para 8 mil pessoas no máximo. Ou seja, vai continuar tendo prejuízo. Ou quando dá um lucro, vai dar um lucro de 100 mil reais. E não vai poder jogar, por exemplo, com um Corinthians ali. Com Laranjeiras dá para jogar. Se o Fluminense, do jeito que está lá atrás, para jogar para 20 mil pessoas no Maracanã e ter preju, é melhor jogar para 15 mil Laranjeiras, porque dá um lucro. Então está na hora da gente acordar. Porque a água estava aqui, voltou a ficar aqui, está na boca. Perder para o Vasco, ela vem para cá. Então, o Fluminense tem que ganhar 4 jogos. Ó. Vasco, Atlético Mineiro, que está brigando com a gente, também está mal. Vasco, Atlético Mineiro, Fortaleza, que é aqui, e o último jogo fora, o penúltimo jogo fora, que é Avaí, já vai estar rebaixado. Ganhar esses 4, empata com o Atlético, joga com o Palmeiras aqui, joga por um empate. E outra coisa, Marcão, se você estiver me ouvindo, se chegar a você. Você que foi cabeça de área. Porra, nós temos que marcar. Jogando com o Digão, Avenida Gilberto, fica muito difícil. Bota o Ayrton ou o Yuri, mais o Alain, mais o Daniel
e mais o Nenê ou o Ganso. Não é Nenê e Ganso, não. Nenê ou Ganso. Ou Daniel e Marcos Paulo. Na frente tem que ser o Johnny e o João Pedro. E o João Pedro. É isso que tem que ser. Bom, falei o que eu queria falar. Agora eu vou falar de uma coisa que saiu ontem, anteontem, e está dando um bafafá danado. Só que dessa vez agora eu resolvi entrar porque é um assunto que eu conheço. Esportes Olímpicos. Antes, olha, isso aqui é minha carteira de benemérito da Federação de Basquete. Eu fui vice da Federação de Basquete, fui diretor da CBB, fui vice do Tijuca de Esportes Terrestres. Sou benemérito da Federação de Vôlei também. Montei times de vôlei para basquete, time de vôlei para a Liga Nacional Feminina e basquete para a Liga Nacional de Basquete nos anos 90. Inclusive no basquete fui quarto colocado, com americanos, com tudo. Então eu olhei essas bobagens de dar prejuízo, não dar prejuízo. Olha, a rubrica, porque o Mário Bittencourt semana passada falou que foi ver nas respostas que ele deu ao Conselho Deliberativo, ele falou que a contabilidade do Fluminense é uma zona. Não tem alocado por rubrica, cada despesa, cada departamento com a sua rubrica. Colocam, por exemplo, luz, tudo num departamento só, o cara dá prejuízo. Pô, mas todo mundo gasta luz. O tênis gasta luz, o basquete gasta luz, o futebol gasta luz. Tudo que é esporte gasta luz e o social também gasta luz. Mas vai tudo para uma rubrica só. Então, eu resolvi fazer uma coisa mais simples do mundo. Liguei para a Federação de Vôlei e Basquete porque o Fluminense e o Tijuca, excetuando o vôlei masculino, o vôlei feminino, que o Fluminense tem o patrocínio da TIM e ele se mantém, e outra coisa babaquice que falaram, é que, ó, viu, o Botafogo abriu mão da Liga Nacional de Vôlei Masculino, exatamente como o Fluminense abriu mão da Liga de Basquete em 2013, quando o Fluminense conseguiu se classificar para a Liga, mas tinha aquela briga da Unimed querer ter o nome dela no uniforme, só que não queria dar dinheiro. Quando a Unimed liberou o uniforme, faltava uma semana para começar o campeonato, o Fluminense abriu mão da vaga. Foi o que o Botafogo fez agora. Mas o Fluminense não abriu mão da vaga. Coisa nem o Botafogo abriu mão da vaga do basquete, porque ele tem patrocínio. Time profissional de esportes olímpicos tem que ter patrocínio. Agora, os times de base, que é o caso do Fluminense, que falam que dá prejuízo, porque o Fluminense só tem um time pesado profissional, o vôlei, que tem patrocínio. O waterpolo, o polo aquático, eles têm ajuda de custo, porque é um profissional liberal, um estudante, é um nível alto, então eles têm ajuda de custo. Eventualmente pode pagar um ou outro atleta. O resto é base, na natação é petis, mirim, juvenil, sênior, não paga nada, só federação. Basquete é sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, 17 e 19. O vôlei masculino e feminino é mirim, infantil, infanto, juvenil. É isso. Então o Tijuca e o Fluminense têm o mesmo gasto de federação, o mesmo no vôlei e no basquete de base. Eu liguei para a federação, das duas federações, e liguei para o Tijuca, para saber quanto é que estava pagando de verdade, para confrontar. Então eu vou passar para vocês quanto é que o Fluminense gasta no vôlei e no basquete. O basquete paga uma anuidade de R$900 e mensalidade de R$900, ou seja, paga 13 mensalidades porque tem o 13º, é isso. E quando tem jogos, a mensalidade mais a arbitragem. O Fluminense joga as 6 categorias. O Tijuca também joga as 6 categorias. Pagam a mesma coisa de mensalidade, 900 prata. E pagam a arbitragem. Para vocês terem uma ideia do que o Fluminense e o Tijuca gastaram mês passado, de arbitragem mais mensalidade. Estão sentados? R$3.090. 900 da mensalidade e 2.190 das arbitragens. Para 6 categorias. R$3.090. R$3.100. É isso que gastou. O vôlei. A anuidade é R$1.200. E o Tijuca gastou, tendo o mesmo número de categorias que o Fluminense tem, no vôlei masculino e feminino, R$4.500 de arbitragem. É um pouco mais caro que o basquete, porque tem mais árbitros também. Tem mesário, tem mais árbitros, então é um pouco mais caro. Mas é mais ou menos, per capita é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, o Fluminense gastou de vôlei e basquete para pelo menos 15 equipes desses esportes de base, gastou, pagando a anuidade, a mensalidade da federação e a arbitragem, 3.190 mais 4.500. Ou seja, menos de R$8.000. Esse é o prejuízo. O pessoal fica falando que a torcida do Fluminense fala, eu sou tricolor, eu, Kaique, sou tricolor, por causa do futebol. Eu torço por causa do futebol, eu virei Fluminense por causa do futebol. Futebol para mim é o Fluminense, eu não frequento o clube.
Agora, eu tenho uma divisão na minha cabeça perfeita. O futebol existe, nós somos hoje torcedores do Fluminense, porque um dia criaram um clube, quem manteve o clube, inclusive o futebol, foram os sócios. E foi isso que quebrou todos os clubes, porque os sócios mantiveram o clube até os anos 60. O Botafogo perdeu tudo porque estava devendo, o Santos deve, o Fluminense quase quebrou no final dos anos 60, está quase quebrando de novo, o Vasco é a mesma coisa, a portuguesada de dono de supermercado acabou, o Vasco está devendo. O Flamengo sempre, dos anos 60 para cá, sempre teve o benefício de ter mídia do lado para poder se aumentar. Mesmo assim, o Flamengo está ganhando 800 milhões e faz parte da minha conversa de 2 vídeos atrás. E ida em Palmeiras, ida em Corinthians, que está sendo processado agora pela Caixa Econômica por pagar 560 milhões por causa do Itaquerão. Então, o Internacional com 800 milhões de dívida quase. O Botafogo, com tudo que tem, ainda tem 700 e poucos milhões de reais. É o clube mais devedor do Brasil. O Atlético Mineiro, idem. Por quê? Porque esses clubes foram mantidos pelos sócios dos anos 60. Tanto que patrocínio, o primeiro time a usar um patrocínio na camisa no Brasil, para quem não sabe, foi o Fluminense, botou Mobral, Movimento de Alfabetização do Brasil, no jogo contra o Bayern Munique, no Maracanã, que o Fluminense ganhou de 1-0 com o gol do Kleber. Estava lá. Foi a primeira vez que um time do Brasil colocou um patrocínio na cabeça. Isso, na camisa. Isso em 76, se não me engano. 75 ou 76. É isso. Isso não tinha. Então, embora a Europa tivesse todo mundo com patrocínio, o Brasil não tinha. Começou a usar nos anos 80 para poder liberar a folha um pouco. E hoje já não libera mais. Nem o Flamengo, que recebe 70 milhões de reais, segundo eles falam, e fechou o omoplata ontem, o ombro, por 8 milhões e meio para o ano que vem. Não paga a dívida. O Flamengo mostrou ontem que, olha, estamos com superávit, mas a nossa dívida cresceu de 390 para 490. Com todo esse dinheiro, a dívida do Flamengo cresceu de 390 para 490. Está nos jornais de ontem, está nos sites de ontem. Então, quando falam que o esporte olímpico dá prejuízo, outra coisa, mais importante, quando eu era vice-presidente de Tijuca de Esporte Terrestres, eu tinha quase 1000 alunos na escolinha, de vôlei e basquete. Hoje o Tijuca está muito mal. Tem 500 crianças na escolinha. 500. Porque hoje as academias estão recebendo para fazer escolinha de basquete, de vôlei, de natação. Então isso aí retira do clube. Mas ainda assim, vou usar o Fluminense tem menos que o Tijuca tem mais do que o Flamengo, tem mais do que todos. Mas o Fluminense tem pelo menos 400 crianças no vôlei e no basquete. 400 crianças no vôlei e no basquete, pagando 90% são torcedores do Fluminense, são sócios do Fluminense, que estão nas escolinhas, para jogar pelo Fluminense. Eles pagam 80 pratas por mês, porque se for não sócio, vai para 200 pratas para fazer escolinha. Então, botar 400 crianças vezes 80, vamos imaginar que 100% sejam sócios do Fluminense, são 32 mil reais. Outra coisa, quanto o Fluminense paga de média, isso eu fiquei sabendo também, procurei saber, média de salário do professor de escolinha, que é menor do que do técnico. E são só 3 técnicos no basquete. São só 6 técnicos no basquete. Porque o preparador físico do basquete é o mesmo do vôlei. Eles fazem a mesma academia do clube, misturado lá com todo mundo. Então, por que são 6 técnicos? São 6 categorias. No máximo 6 técnicos. Aí joga, por exemplo, no sábado joga o sub-13 com o sub-15. Um faz preliminar do outro. O técnico do sub-13 é o assistente do sub-15. E o técnico do sub-15 é o assistente do sub-13. É assim que funciona. O professor de escolinha normalmente é um atleta do clube que está fazendo educação física e ganha menos. A média do salário é de 3.000 a 3.500 reais por técnico. 3.000 a 3.500 reais por técnico. O Fluminense não paga nem encargos, quem está fazendo MEI. O Tijuca ainda paga os encargos, que é registrado em carteira. Aí vai para 4.000 reais. Porra, como é que isso dá prejuízo de 18 milhões? Tem caroço pesado de concreto nesse angu. E a torcida não entende. A torcida, que termina. A torcida não entende também outra coisa. Que ela não é sócia. Se ela for sócia, ela pode votar. Se não for, por isso que eu falei há 2 vídeos atrás que tem que separar. Olha, a dívida do futebol, as receitas e as despesas, vão para o futebol e quem vai manter? O sócio futebol, a torcida. E o clube vai ser mantido pelo sócio contribuinte e pelo sócio proprietário. As dívidas, as receitas e as despesas. É isso que tem que ser feito. E o nego não consegue pensar nisso. Aí fica arranjando uma desculpa para terminar com o que movimenta o clube. Porque o que movimenta o clube são os esportes olímpicos. É o avô, a avó, o pai, a tia, a empregada doméstica que leva
a criança para treinar. Ela depois vai lá consumir no bar, todo mundo consome no bar. Depois ela vai na loja, faça uma experiência, uma pergunta, uma pesquisa na loja do clube, vê quem é que compra, 90% do movimento da loja do clube são dos esportes olímpicos. Pô. É verdade isso, não estou inventando a roda não, porque eu não sou pitonisa. Eu vivo esse troço, eu cansei de ver. Então o que o Fluminense tem que fazer é uma ação pesada para o seu futebol ser lucrativo, mas não tem nada a ver com a vida do clube, tem que separar. É isso que eu queria falar. Quando falam com o esporte olímpico, vai terminar com o esporte olímpico, não pode, porque é o esporte olímpico que mantém o clube. E quem mantém o clube, além do esporte olímpico, é o sócio, não é a torcida do futebol. A torcida do Fluminense tem que entender o seguinte, a torcida de qualquer time tem que entender uma coisa simples. O futebol dá prejuízo porque ele é deficitário por natureza. Se não tiver patrocínio pesado, não tiver bilheteria pesada, vai dar prejuízo. Pode acabar com tudo. Olha, é só. Imagina, o Fluminense virou clube empresa. O que é? O Fluminense Futebol Clube. O que é? Só tem futebol. Só tem futebol. Tem que pagar as escolas, tem que pagar xerém, tem que pagar a manutenção do CT, tem que xerém a manutenção do xerém e pagar a despesa dos atletas. Que estão sendo preparados depois para virar atletas profissionais e serem vendidos e dar receita para o Fluminense. Para todos os clubes. Tem que pagar a despesa do CT, Castilho. Tem que pagar o time profissional. Isso aí, por exemplo, o vôlei e o basquete do Tijuca, do Fluminense, que é o mesmo do Tijuca, o salário do Ganso paga 3 anos, ou 4, o salário do Ganso, de um mês, paga 2 anos dessa merda toda. E eu aposto o que quiser como é isso. Agora, se está sendo alocado ao esporte olímpico, ou ao social, ou ao carteado, 1 milhão, 2 milhões, essa rubrica tem erro. Só isso. É isso que eu queria falar, gente. Saudações tricolores, que amanhã a gente consiga vencer, porque estamos precisando vencer para não ser rebaixado. Porque se for rebaixado vai ser difícil levantar na situação financeira que o Fluminense está atualmente. Saudações tricolores.